né? Então, nós vamos começar. Nós vamos começar, né, o nosso estudo do livro não, da pessoa, da biografia de José, do personagem José, esse personagem tão rico, tão maravilhoso para nós. Nós lemos semana passada o capítulo 49, né, de 1 a 23. Lemos o enredo que estava envolvido ali em José, quando ele, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, ele foi levado até o Egito e vendido para o capitão da guarda, Potifar, o capitão da guarda do faraó Potifar. Esse o levou para a sua casa e nós vimos que a Bíblia fala o seguinte: e o Senhor era com José. E tudo que José fez na casa de Potifar o levou a uma posição de liderança. E nós terminamos vendo exatamente isso quando a Bíblia fala que Potifar, vendo que o Senhor estava com José, né? E nós falamos sobre isso, sobre a necessidade de as pessoas verem Deus em nós, as pessoas verem não somente naquela relação que a gente tem às vezes pessoal, e aí eu falo muito subjetiva, né? Porque quando eu falo para vocês assim, quer ver? Eu conheço a Deus e eu tenho um relacionamento com Deus. Vocês vão olhar para mim e vão falar, tá, ok, né? O pastor falou que tem um relacionamento com Deus. Mas aonde isso se evidencia? Como isso se mostra? Como isso se revela de forma real, de forma palpável, de forma notória? Então, aquilo que nós temos, nosso relacionamento com Deus, ele vai ser evidenciado através daquilo que a gente faz, através daquilo que a gente mostra. E José, ele fazia isso. Tudo que ele fazia como para o Senhor, e isso se revelou. E é muito importante, né? Nós falamos sobre isso, essa mudança de situação, de um jovem rico, de um príncipe, um menino que tinha tudo, até mimado pelo pai, para uma posição de escravo, E uma coisa fica muito clara na vida de José, é que José não se deixou vencer pela amargura. A gente não percebe isso. Ele não se tornou um rapaz, um homem revoltado, amargo. Ele não se tornou, né, cheio de rancor no coração, do tipo, agora eu não vou fazer mais nada, agora não. A gente nota que José, ele aceitou essa situação com tristeza no coração, mas ele começou a tirar o melhor da situação que ele vivia. A situação era ruim? Era. Era a situação que ele desejava? Não. Era o que ele queria para a vida dele? Não. Mas ele tirou o melhor daquela situação para a sua vida. Irmãos, nós temos que aprender a fazer isso, né? A sermos essas pessoas resilientes, ou seja, sermos essas pessoas que se adaptam às situações que vêm sobre nós. Nós temos, às vezes, a tendência muito grande de murmurarmos, reclamarmos e ficarmos frustrados com coisas mínimas, não é verdade? Olha só, a gente vai fazer uma viagem. Aí dá um defeito no carro na hora da gente viajar. A gente fica chateado, amargurado, a gente reclama, a gente, às vezes, se frustra em uma situação que fica e faz daquilo um caso, um campo de batalha enorme. Enorme. Imagina, então, na situação de José. O que a gente faria? Né? A gente é capaz de brigar, reclamar, virar, sabe, um siri na lata, como a gente fala aí no Espírito Santo, né? Fica batendo ali um siri na lata. Se um voo nosso é cancelado, imagina, então, ser vendido como escravo. Já imaginou? Então, isso serve para nós de modelo, serve para nós de parâmetro, serve para nós de realmente de paradigmas a serem seguidos. Ou seja, aquilo que José viveu serve para nós como algo de exemplo em como nós podemos nos adaptar, em como nós podemos aceitar, em como nós podemos nos resignar e simplesmente buscar no Senhor a direção dele para o que estamos vivendo. É fácil? Não é fácil.
Não é fácil, mas José fez isso. E isso redundou em bênção para a vida dele. Sabe, nós vamos... eu estou recapitulando essa parte para entrar numa parte muito séria aqui, que é a parte da tentação que José sofreu, que é a parte onde ele foi tentado pela esposa de Potifar. Mas antes de entrar nessa área, eu gostaria de realmente abordar e tirarmos todas as lições possíveis desse homem chamado José, nesse episódio da casa de Potifar, onde ele foi tratado, onde ele cresceu, onde ele ganhou liderança ali. Anos se passaram na vida de José. Não foi algo de meses, ele passou anos na casa de Potifar. Anos. Lembra que ele foi vendido com 17 anos e ele só chegou lá no final da masmorra aos 30. Então, nós podemos ver aí que vários anos se deram nessa situação e muito tempo, então, alguns anos ele passou como escravo na casa de Potifar, até conquistar essa posição. E olha, em momento nenhum nós o vemos ressentido, rancoroso ou deixando de fazer o que era para ele fazer, né? Com amor, com dedicação. Então, que isso sirva de lição para nós, que isso sirva realmente de modelo para as nossas vidas em tudo aquilo que vem às nossas mãos para fazer. E aí nós terminamos exatamente falando aqui em Gênesis 39, versículo 6, onde a Bíblia diz exatamente essa frase, para a gente começar naquela parte. Diz assim: José era formoso de porte e de aparência. Né? Gênesis 39, 6. José era formoso de porte e aparência. A Bíblia, na nova versão internacional, diz assim: José era também um belo rapaz. A nova versão internacional diz assim: José era bem apessoado e bonito. Na Bíblia Viva que diz: ele era também um belo rapaz, ele era também um belo rapaz. Então, deixa eu falar, como eu terminei falando, essa questão de falar que José era formoso de porte e aparência, José era bem apessoado e bonito, essa descrição no Antigo Testamento só se dá com mais 3 pessoas além de José. Primeiro foi José, depois Saul, que a Bíblia fala que quando Saul chegou para ser ungido rei, ele era o mais alto de todo Israel e dos ombros para cima, ninguém era mais bonito do que ele. Ó, já imaginou? Ou seja, deveria ser um cara... Eu sei bem o que é isso, né? Ser bonito assim... É terrível essa coisa de ser muito bonito, né? A Thelma está lá tendo uma crise de riso, eu não sei porquê. Eu estou vendo daqui, Thelma, o vídeo, você quase morrendo de ir aí rolando. Não estou entendendo, mas tudo bem. Vou chamar minha neta aqui para ela me defender nesse caso. Você vai falar que eu sou lindo. Mas a Bíblia fala que Saul ele era muito lindo. A Bíblia também usa esse mesmo termo, né? Que ele era um rapaz bonito. Quem era? Fala de Davi. E depois fala de Absalão, o filho de Davi, que diz que era um homem lindíssimo. Ele era tão bonito que ele frisava os seus cabelos com ouro. E diz que quando o sol batia nos seus cabelos, né, a sua beleza, então, era como se brilhasse. Era um homem também muito bonito, Absalão. Então, são esses 4 homens na Bíblia que a Bíblia, no Antigo Testamento, fala sobre essa questão de beleza. E aí, irmãos, nós vamos ver uma coisa. Há alguma coisa em ser bonito? Não. Não há nenhum problema em ser fisicamente bonito, em ser uma pessoa bonita. Mas nós temos que entender uma coisa. Com a beleza também surgem tentações únicas. Viu? Com a beleza também surgem tentações únicas. E aí nós vemos José. Vamos voltar ao nosso José ali. Um rapaz que começou como escravo na casa, né, de Potifar, que foi ganhando posição, que foi chegando e foi ganhando. E a Bíblia fala que ele fazia as coisas prosperavam. Potifar, olhando isso, viu que o Senhor era com ele,
começou a colocar tudo o que tinha nas mãos de José. Tudo, tudo. E daqui a pouco a Bíblia fala que Potifar já não sabia de mais nada do que acontecia em questão administrativa, em questão de dinheiro dentro da sua casa. Tudo quem controlava era José. Tudo. Ele não sabia de nada. Ele entregou toda a administração, todos os seus bens a José. E o detalhe, ele começou a ficar cada vez mais rico, cada vez melhor. Ele conseguiu conquistar cada vez mais. Por quê? Porque Deus era com José. E José começou a trabalhar ali. Então, olha, imagina a cena. Um rapaz novo que agora tinha fama, tinha poder, tinha autoridade, tinha respeito. Ele era um empregado doméstico e privilegiado. Ele tinha aposentos particulares, ele tinha acesso a informações confidenciais, ele mexia com a finança de toda a casa, ele tinha a confiança do seu empregador, do seu dono. E, além de tudo isso, era um homem bonito. Já imaginou como é que as meninas ficavam olhando para José? Hein? Já imaginou as outras escravas da casa, como é que esticavam os olhos para esse homem? Além de bonito, competente, capaz, além de fazendo todas essas coisas. E, segundo o que a Bíblia deixa claro, um homem cortês, um homem gentil, um homem que não era orgulhoso, era um homem humilde. Rapaz, era tudo que uma mulher queria. E tanto era assim, irmãos, que a Bíblia fala que quem bateu o olho nele e desejou José não foi uma escrava, não foi uma mulher solteira, mas foi a própria esposa de Potifar. Foi a esposa de Potifar. Irmãos, e é interessante que um homem nessa situação dessa, ele não precisa fazer muito esforço para chamar a atenção, não é? Não precisa. Um homem bonito, um homem inteligente, um homem que tinha autoridade, que fazia as coisas, que tinha, né, poder. Um homem desse não precisa fazer força para chamar a atenção das mulheres. Ele tinha tudo isso. E a Bíblia fala, então, que a mulher de Potifar chamou, se interessou por ele. E a Bíblia fala bem assim, olha, em Gênesis 39, 7. Olha como é que a Bíblia fala. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Gente, essa mulher ela não foi nem sutil. A Bíblia diz aqui, irmãos, que, olha, a abordagem dela foi uma abordagem direta. Ela foi direta. Ela sentiu-se dona também de José. O seu esposo era dono dele, então ela também, como mulher de Potifar, ela falou, ele também me pertence. E o interessante é que a Bíblia fala que depois dessas coisas, é muito importante nós vermos essas coisas. Irmãos, quanto mais sucesso nós temos na vida, mais vulneráveis nós ficamos. Vocês sabiam disso? Quanto mais sucesso nós temos, mais vulneráveis nós ficamos. A tentação, ela não vem quando você está por baixo, né? A tentação não vem quando você está lá, não. A tentação vem quando você está por cima, quando você conquistou alguma coisa. A grande tentação vem quando você conquista alguma coisa, quando você galga uma posição, quando você alcança um patamar. Aí sim, aí você é alvo de olhares, aí você é alvo de tentação, aí você é alvo de ataque. A Bíblia diz, né, bem assim, aconteceu que depois destas coisas, ou seja, depois desses versículos que nós lemos, que José conquistou a confiança, que José teve sucesso, que ele estava realmente alcançando uma posição, aí sim, depois dessas coisas é que o inimigo investiu nele. Investiu nele por quê? Porque quanto mais alta a posição, maior é a queda. Quanto mais alta é a posição, maior é a queda. E aí nós vemos, irmãos, como essa mulher de Potifar, de forma audaciosa,
e desenvergonhadamente, ela agressivamente, ela partiu para cima de José. Ela virou, olhou para José, a Bíblia fala que ela olhou para José, viu quem ele era, viu tudo que ele fazia, e ela simplesmente falou assim: olha, venha para a cama comigo, vem se deitar comigo. Eu quero que você se deite comigo. Falta de senso, falta de sabedoria, falta de tudo. E aí, amados, nós vamos falar uma coisa. A maioria dos homens agora seriam pegos desprevenidos, não seriam? Imagina, você está ali na sua casa, no seu trabalho, e olha, um dia eu estava assistindo um filme, que eu vou falar uma verdade para vocês. Eu estava assistindo um filme de José no Egito, né? Não tem esses filmes de televisão, e são tantas as versões, né? Mas aí, amados, eu vou falar para vocês, eles colocaram uma mulher de Potifar tão feia, que eu acho que qualquer homem resistiria. Sério. A mulher era um trubufo que eu vou falar para você, feia, véia, feia, mal acabada, sabe assim? Tudo de ruim a mulherzinha. Cara, uma mulher daquela convida o homem faz assim, ó, cruz, cara, sai para lá, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Passa para trás de mim, Satanás. Deus me livre. Cruz, credo. Amados, e vamos falar a verdade. Com certeza a mulher de Potifar não deveria ser uma mulher assim. Por quê? Porque naquele tempo a mulher ela era comprada, ela era escolhida, né? Existia uma negociação. Então, com certeza, essa mulher de Potifar não era uma mulher desprezível, não era uma mulher de jogar fora, não era uma mulher mal cuidada, muito pelo contrário, rica como ela era, em uma casa próspera, que tinha prosperado mais ainda com o José como administrador. Você imagina as especiarias, o perfume, as roupas, o que essa mulher tinha de cuidado físico, o que essa mulher tinha de cuidado na sua pele, né? As egípcias, nesse tempo, tinham o costume de tomar banhos de leite, leites de camelo, leites não sei do que, porque a pele ficava macia, rejuvenescida. Era um costume da época. Óleos aromáticos, imagina isso tudo. Então, irmãos, de repente, essa mulher, sem pudor nenhum, ela parte para cima de José e fala: vem se deitar comigo, vem para a cama comigo. E você imagina que ela não se mostra, né? Ela não vai vestida de terno e gravata, chegar para José e falar: vem se deitar comigo. Não. Ela se exibiu, ela se mostrou, ela se seduziu. Irmãos, nós conhecemos e sabemos como uma mulher pode seduzir. Não é verdade? A sedução faz parte da alma feminina. Faz parte da alma feminina. A mulher, para seduzir um homem, ela não precisa de muito. Apenas um olhar. É o jogar do cabelo. Não é verdade? Nós somos homens, nós somos um bando de besta. A gente é muito bobo. A mulher, ela pega aqui o cabelo, ela faz assim, ó. Pronto. Aí a gente olha aquele jeitinho dela balançar o cabelo, o jeito que ela põe o cabelo para trás da orelha. A gente fala: nossa, você viu o jeito que ela botou? Nós somos seduzidos por coisas mínimas. Então, você imagina uma mulher na situação dessa, que cobiça um rapaz, que deseja esse rapaz, imagina o que ela não fez para seduzir a ele. E ela, nessa abordagem, ela foi direta. Ela falou: olha, vem e se deite comigo. Irmãos, é o que eu falo. Muitos de nós seríamos pegos de forma desprevenida. Seríamos pegos ali assim: nossa, puxa vida, que coisa, né? Não, agora eu estou me sentindo tal. Uma mulher dessa olhando para mim, a mulher do meu Senhor vem me convidar para se deitar com ela. Então, olha só como é que José demonstra para nós uma coisa tremenda: o caráter e uma postura firme no Senhor. Porque ele, sem hesitar, sem dizer, né, perder tempo com nada, ele a rejeita. Olha o que diz em Gênesis 39, versículos 8 e 9. Olha só, ela chega, aborda ele de uma maneira direta, fala: vem se deitar comigo, José. Vem para a cama comigo, eu quero você como homem na minha vida. Olha, imagina. Aí ele vira e fala assim, Gênesis 39, 8 e 9. Ele, porém, recusou. E disse a mulher do seu senhor:
tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há na casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gente, olha a resposta. A Bíblia diz no versículo 8 assim: ele recusou. José recusou, amados. José recusou. Se nós não lembrarmos de mais nada sobre a história de José, só essa frase já seria boa o suficiente, né? Ele recusou. Ele recusou. Sabe, amados, ela era uma egípcia, uma mulher egípcia, oferecendo o seu corpo a um jovem judeu escravo, tentando uma investida contra ele. E ele recusou. Ele disse não. Ele resistiu a essa mulher. Ele resistiu a essa mulher. E nós temos aqui duas coisas, dois pontos importantes logo de cara para a gente analisar. Duas coisas muito importantes nessa primeira investida dessa mulher para José, para com José. Nós temos aqui duas coisas que eu gostaria muito importante. Por que que ele fez isso? Como que ele pôde resistir a essa mulher? Como que ele pôde resistir? Sabe por que que eu falo isso? Porque nós hoje, homens, eu estou falando agora de nós homens, nós temos desculpas tão esfarrapadas para as nossas fraquezas, para as nossas quedas nessa área, na área sexual, né? A carne é fraca. Não, mas eu sou homem. Olha, não, mas você sabe como a gente é, né? Às vezes, eu converso com alguns homens que vêm com esse papo, sabe? Não, pastor, você sabe como é, né? Eu sei como é. Eu também sou tentado, eu também sou homem igual a todo mundo, eu também fraquejo igual a todo mundo, eu tenho as mesmas fraquezas que todo mundo, mas eu quero dizer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, eu nunca traí a minha esposa. Então, isso são posições que nós devemos ter. José, ele traz para nós um aprendizado tremendo aqui. Por quê e como pôde ele resistir? E as duas razões que nos são apresentadas, a primeira razão, a gente pode falar assim, foi o amor dele a Deus. Não. A primeira razão que José apresenta não é a fidelidade a Deus, é a fidelidade ao seu senhor, Potifar. Interessante isso, né? A primeira razão dele, ele não coloca Deus ali. Ele coloca em primeiro lugar, quando ele responde à mulher, ele fala assim, olha, tudo nessa casa o meu Senhor confiou a mim. Tudo. Ele me colocou como mordomo, ele não sabe nem o que há nessa casa, ele não é maior do que eu dentro dessa casa. Tudo ele me confiou, só uma coisa ele não me deu, foi a senhora. Só uma coisa ele não deixou e falou que eu podia ter para mim em toda essa casa, foi ter a senhora, porque a senhora é mulher dele. É assim que ele respondeu à esposa de Potifar. Interessante é que nós não temos o nome dela, né? Nós não temos o nome dela registrado. Nós só temos falando que é a esposa de Potifar. E aí José fala, tudo me foi confiado. Aí ele virou e falou assim, eu não posso trair a isso. E olha como é que ele termina. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Então, maldade contra quem? Quando ele fala, como poderia eu cometer tamanha maldade? Essa maldade seria contra Potifar. E aí ele termina falando, e pecaria contra Deus? Vocês entendem as duas razões? A primeira razão que ele dá, irmãos, é a fidelidade ao Senhor que confiava nele. A fidelidade ao Senhor que confiava nele. A segunda que ele dá, a segunda razão pela qual ele dá é a fidelidade a Deus. Como eu cometeria tamanha maldade?
Contra quem? Contra Potifar. E pecaria contra Deus? Deixa eu falar, irmãos. O que sustenta um casamento é a nossa aliança. O que sustenta um comportamento digno entre um homem e uma mulher, eu estou falando exatamente agora sobre a questão sexual, porque este é um assunto tratado aqui no livro de José, que serve para nós como referência. O que nos sustenta como jovens, né? Hoje nós vemos os jovens aí dizendo, não, mas o namoro entre um jovem e uma jovem cristã não pode ser puro. Pode ser puro e deve ser puro. A Bíblia fala, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? A Bíblia diz lá no Salmo 119, observando-o segundo a sua palavra, guardando a palavra. É isso que o salmista também diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, amados, o padrão é o mesmo. O padrão é, quando jovens, solteiros, nós devemos ser fiéis aos princípios daquilo que nos foi ensinado. Como casados, nós temos que ser fiéis ao compromisso que assumimos, à aliança que fazemos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com o nosso cônjuge. É por isso que nós temos pessoas que não são crentes, que conseguem se manter fiéis. Porque a fidelidade não é uma questão do crente. A fidelidade é uma questão do caráter. Do caráter. E aqui José, a primeira coisa que ele demonstra é, olha, eu não cometeria tamanha maldade contra quem? Contra o meu Senhor. Eu sou fiel a quem é de direito. E essa fidelidade, amados, se revela na vida sexual, se revela na vida profissional, se revela em tudo aquilo que nós devemos fazer como crentes. José era assim. Sabe, nos nossos negócios, naquilo que a gente assume, naquilo que a gente fala. É por isso que a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. O que passa disso procede do maligno. Nós temos que ter firmeza, nós temos que ter convicção, nós temos que viver essa realidade. E aí José lhe fala isso, olha, eu sou fiel. Fiel a quem? Fiel ao meu amo, ao meu Senhor, a este que está sobre mim, a este que confiou em mim todas as coisas. Irmãos, a nossa fidelidade se mantém por causa disso. Aí depois ele entra com a outra parte. E eu pecaria contra Deus? E eu pecaria? Eu vou fazer alguma coisa contra a pessoa de Deus? Sabe, irmãos, vamos pensar, essa não foi uma tentação comum. Não foi uma tentação comum que veio sobre José. José, irmãos, não era um jovem de pedra. Ele era um homem, amados, como qualquer um de nós. Ele estava perto, aí vamos botar aqui, olha, ele chegou lá com 17, passou uns 4, 5 anos. Ele estava com 20 e poucos anos. Imagine, irmãos, o sangue, ó, pulsava em José. O sangue pulsava em José. Ele estava vivo. Antes dos 30, no vigor, bonito, vigoroso, um homem normal, um homem na flor da idade, com todas as suas faculdades funcionando perfeitamente. Vem uma mulher bonita, sedutora, que tem acesso a ele e chega e fala assim, deita-te comigo, vem se deitar comigo, eu te quero. Irmãos, ele não era uma estátua, ele não era de pedra, ele era de carne e osso. Ele sentiu-se tentado, mas ele disse não, por fidelidade ao seu amo, ao seu senhor, a Potifar, e por amor e fidelidade a Deus. Irmãos, o que nos segura na hora da tentação, irmãos? O que nós lembramos na hora que somos tentados? O que vem à nossa mente? O que vem à nossa mente. E aí a gente pensa assim, ufa, graças a Deus, José resistiu, José disse não. Maravilha. Mas acabou aí a história, irmãos? Não. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Olha a sequência. Falando ela a José todos os dias. Já imaginou? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela.
Aquela mulher, irmãos, não se deu por satisfeita. Ela não se deu por satisfeita. Ela foi até José e o convidou, deita-te comigo. Ele falou não. Aí ela virou e falou assim, mas eu vou ter você. Eu vou ter você. Aí você já imaginou, irmãos? Todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, quando José chegava, aquela mulher fazia o quê? José, vem cá, vem. José, se deita comigo. Ô, José. E, gente, vamos imaginar. Você já imaginou o que ela mostrava para José para convidá-lo? Você já imaginou? José entra na situação, entra ali no lugar onde ela está. É lógico que ela não fazia isso quando tinha gente perto, né? Ela fazia isso quando estava sozinha. Então, ela o quê? Ela se exibia, ela se revelava, ela mostrava parte do corpo, ela se insinuava, mas todos os dias ela ficava convidando a José para se deitar. E a resposta dele foi o quê? Não, não, não. Irmãos, não é fácil resistir. Olha, vou falar uma coisa. Vocês já perceberam uma coisa? Que quando nós somos tentados, olha só, nós somos tentados, a gente diz não. Amém. A gente resistiu. Mas você já percebeu que, às vezes, aquilo que vem sobre nós como tentação fica na mente da gente e a gente começa a trabalhar nisso? Não é verdade? A seta é lançada e a gente começa a trabalhar nisso. Já imaginou José ouvindo, vem se deitar comigo? Ele falou não, mas depois ele vai para o quarto e aí ele fica lá no quarto, né? Quando ele está sozinho, aí ele fica pensando, puxa vida, caramba, que mulher aquela, hein? Nossa! Não é assim que as coisas funcionam na mente da gente? A gente vai dando espaço, a gente vai dando lugar, a gente vai dando, sabe, vai fantasiando. Aí, quando você chega perto de novo, aí você pensa, não, eu vou resistir. Aí a mulher vem se deitar comigo. Aí ele, não, não, não. Às vezes o não da gente já não começa a diminuir a potência. Não, 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 vou dar só uma olhadinha. Não vou cair, não, só vou dar uma olhadinha. Não vou fazer, não, só vou dar uma espiadinha. Irmãos, a tentação faz isso conosco, sabe? A tentação gera isso em nós. Dia após dia, amados, aquela mulher era uma mulher sedutora e ela vinha assediando de forma maligna, decidida a fazer sexo com ele. E, irmãos, ele fugiu disso o tempo inteiro. Ele fugiu disso. Ela só se interessava em se satisfazer sexualmente com ele. E ele fugindo disso o tempo inteiro. Irmãos, quando nós vivemos isso, nós vivemos uma bolha imaginária de tentação. E isso vai tomando conta do nosso coração. Não é fácil, irmãos, resistir a tudo isso. E aí, irmãos, nós vemos o seguinte: pode parecer difícil, pode parecer incrível, mas aquela mulher, quanto mais ele rejeitava, mais ela falava assim, ele vale a pena, eu quero. Sabe, queridos, eu quero dizer isso para cada um de nós que estamos aqui, tanto as mulheres como os homens. Não pense você que porque você resistiu a uma tentação, resistiu a uma investida, seja ela na área sexual, seja ela em que área for, que isso vai parar de vir sobre você, que isso vai parar de vir sobre nós. Não para, muito pelo contrário. As pessoas que assediam, as pessoas que tentam, e a tentação quando a gente rejeita, aí eles falam e pensam, então esse vale a pena mesmo, eu vou tentar de todas as formas. Eu vou tentar de todas as formas. Até que ela, então, amados, partiu para um outro extremo. Ela partiu para um outro extremo. Qual foi esse extremo? Ela chamou José e mandou todos os empregados saírem de casa. E aí, amados, ela falou assim, vem aqui, vem aqui. Eu vou tentar uma última coisa com você. Mas sobre isso nós só vamos falar na semana que vem. Porque nós vamos falar sobre essa última investida dela. Nós vamos falar sobre o que aconteceu depois dessa investida. E como José precisou resistir a tudo isso e o que se passou com ele. Só para a gente pensar, a gente conhece a história, a gente já leu a história.
porque a gente já leu o capítulo 39. Gente, quando essa mulher faz o que faz com José, e aí Potifar chega, a gente não fica pensando assim, Senhor, agora honra José, porque ele foi fiel. Agora o Senhor vai dar vitória a José. Agora José vai ser, uau! A gente não fica esperando isso? Mas é isso que acontece. Sobre isso nós vamos falar quinta-feira que vem. Amém? Gente, está aberto aí para a gente comentar, para a gente falar alguma coisa acerca desse assunto que a gente tem tratado até agora. E só essa parte da tentação de José tem tanta ilustração boa para a gente, tanta coisa para a gente aprender. E eu gostaria que a gente estivesse pensando sobre isso, principalmente trazendo para a nossa realidade e usando como modelo de quem nós devemos ser e como nós devemos agir. Está aberto aí, quem quiser falar, quem quiser compartilhar algum pensamento, fique à vontade. Ninguém? Alguém quer trazer algum comentário? Ok. Então ficou claro para todo mundo, né? Então, se ninguém tem nada a acrescentar, se está tudo claro, nós vamos orar, então, nesse instante. Né? A gente sempre tem deixado esse espaço desses minutos para que realmente as pessoas possam, né, às vezes, manifestar e tudo. E se não tem, é um direito também, porque às vezes está todo mundo reflexivo, pensando, analisando, colhendo, e a gente entende isso. Então, nós vamos orar nesse instante. Eu quero orar, né, pelas pessoas que aqui estão. A gente sempre ora pelos irmãos que estão